Bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente retornamos para falarmos de funções polinomiais. No vídeo anterior nós apresentamos a função do primeiro grau. Hoje vamos apresentar a função do segundo grau, ou seja, a função quadrática. E como foi feito em função do primeiro grau, a gente apresenta uma aplicação. E em cima dessa aplicação a gente desenvolve o que precisamos desenvolver, que é a característica da função. Pois bem, não será diferente para a função quadrática. Eu coloquei aqui um exemplo, uma aplicação, e em cima dessa aplicação nós vamos desenvolver a característica da função quadrática. Em cima dessa característica, a sua expressão e o seu gráfico. Novamente, que expressão seria essa? Seria uma fórmula algébrica, ou seja, uma fórmula que apresenta números e letras, que irá representar a função quadrática. E a outra seria o seu gráfico. O que seria o seu gráfico? Novamente, é você desenhar no plano cartesiano o que está acontecendo. Então, basicamente, a mesma coisa que foi feita com a função do primeiro grau será feito com a função do segundo grau. O que muda é a característica, né? A característica. Pois bem, o exemplo é o seguinte: a única fonte de renda de um cabeleireiro é proveniente de seu salão. Ele cobra R$10 por cada serviço realizado e atende 200 clientes por mês. Mas está pensando em aumentar o valor cobrado pelo serviço. Vamos lá. Em época de pandemia ele tinha que diminuir o valor, não é verdade? Mas ele está aumentando, ele está pensando em aumentar o valor. Aí ele diz o seguinte: ele sabe que para cada real cobrado a mais, acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês. Aí, eu coloquei aqui uma análise do que está acontecendo. Vamos observar o que está acontecendo com o faturamento desse cabeleireiro. Beleza? A princípio, cada cliente pagava R$10. A princípio eram 200 clientes, então o faturamento R$2.000, beleza? Agora, com a modificação que ele está pensando em fazer, olha o que vai acontecer. Os R$10 aumentando o que acontece com a quantidade de clientes? Diminui 10. Então, R$10 mais R$1, a quantidade de clientes 200 menos 10, que é exatamente o que está escrito aqui, ó. Ele sabe que para cada real cobrado a mais, acarreta uma diminuição de 10 clientes por mês. Perfeito? Então, você tem aqui 10 mais 11 reais. 200 menos 10, 190 clientes. Se você multiplicar 11 por 190, você vai encontrar 2.090. Ou seja, é notório que, fazendo essa primeira modificação, o faturamento aumenta. Mas olha que interessante, se ele aumentar novamente com R$1, ou seja, de 10 passar para 10 mais 2, 12, ele vai ter uma perda de 20 clientes, porque a cada real que ele cobra a mais, ele tem 10 clientes a menos. Perfeito? Então, ele cobrou aqui R$1 a mais, novamente. Ele teve aqui 10 clientes a menos, novamente. Então, ele vai ter aqui R$12 e aqui ele vai ter 180 clientes, multiplicando R$2.160. Quer dizer, o seu faturamento está aumentando. Chique isso, né? Agora, a questão é saber o seguinte:
será que isso vai aumentar indefinidamente? Ou vai chegar um momento em que ele vai ter um faturamento e dali para frente começa a diminuir? Essa que é a questão. O cabeleireiro precisa dessa informação, né? Ele precisa. Aí nós vamos ajudá-lo, vamos ajudá-lo, vamos ajudá-lo, vamos ajudá-lo. Então vamos lá. Novamente, aumentei mais R$1. 10 mais 3, R$13. Esse é o preço do serviço. Mas quando eu faço isso, diminui 10 clientes. Então, ó, aqui diminuiu 10, aqui diminuiu 10, 20, aqui diminuiu 10, 30. Então, se ele cobra R$13, ele vai ter 170 clientes, que é 200 menos 30, 170 clientes, multiplicando R$2.210. Gente, o faturamento está só aumentando. Perceberam? Ó, começou com 2.000. Aí ele teve a ideia. Veio uma luzinha, pum, estourou a ideia. Aí ele começou a fazer o aumento. Aí, ó, o faturamento vai aumentando. Aumentou aqui, começa a aumentar. E me parece que isso vai toda a vida, indefinidamente. Ou não. O que vocês acham? O que vocês acham? Hein? Que surpresa, meu Deus do céu. Vamos lá, continuando. Mais uma vez, um aumento de R$1. Então, veja bem, hein? Pela quarta vez ele está aumentando. Aumentou um aqui, aumentou mais um aqui, foi para 2, aumentou aqui mais um, foi para 3, aumentou aqui mais um, foi para 4. Então, aqui, nesse ponto aqui, o cliente está pagando R$14. Mas, entretanto, olha o que está acontecendo. Quando ele aumenta 1, ele perde 10. Quando ele aumenta 2, ele perde 20. Quando ele aumenta 3, ele perde 30. Quando ele aumenta 4, ele perde 40. Então você vai ter 10 mais 4, R$14. 200 menos 40 dá 160 clientes. Se você multiplicar 14 vezes 160, o que nós observamos? Que novamente aumenta o faturamento. Mais uma vezinha, vamos lá. Aumentando novamente R$1. Passou de ser 4 para 5. O cliente aqui pagava 14, agora paga 15. O que acontece? Aqui ele perdeu 40. Aqui ele perde quantos clientes? 50. Então aqui ele está cobrando R$15 e aqui ele tem 150 clientes. Ou seja, multiplicando 15 por 150, 2.250. Novamente o faturamento aumentou. Aí, cara, você começa a observar o seguinte: aumentando novamente, ou seja, mais R$1 aqui vai para 6. O cliente aqui está pagando R$16. Está vendo? Teve R$6 de aumento em relação ao que era antes. Antes, lá no comecinho, eram R$10. Agora aumentou 6. Agora são R$16. Olha o que acontece com a quantidade de clientes. Diminui 60. Então ele vai ter aqui 140 clientes. Capite? Nossa, que coisa mais linda. Aí, ó, R$16, 140 clientes. Se você multiplica, R$2.240. Aí, peraí. Ele estava com o faturamento aumentando a cada aumento que ele colocava no preço do serviço. Agora, ele novamente acrescentou R$1 e o faturamento o quê? Diminuiu. Ou seja, o que que nós descobrimos aqui? Nós descobrimos aqui que aqui, provavelmente, se encontra o maior faturamento que ele vai ter. Ou seja, se ele cobrar R$15, ele vai ter 150 clientes. Ele vai ter um faturamento de R$2.250. Aí começa a baixar. Olha só que coisa, gente. Esse valor aqui é menor.
começou a reduzir. E se você novamente aumentar de 6 para 7 para ter um diagnóstico do que vai acontecer, você observa novamente que diminui. Novamente diminui. Ou seja, aumentando para R$7 o aumento, aqui vai ter R$17. Aqui vai ter 200 menos 70 clientes, vai ter 130 clientes. Porra, R$17 vezes 130 para 2.210. Novamente diminuiu. O que é interessante nisso tudo é aqui que está a verdadeira maionese. Hellmann's. A verdadeira maionese, né? Hellmann's. O pessoal gosta de usar Hellmann's, né? Essas coisas assim, né? Gourmet, né? Mas não é a verdadeira maionese. Não é. A verdadeira maionese está aqui. Hellmann's. Olha só, gente. Presta atenção. Eu não sei se vocês já observaram. Começou a diminuir o valor do faturamento exatamente da forma que estava aumentando. Olha aqui, ó, 2.240, aí chegou ao valor máximo. Aí começou a diminuir, 2.240. Aí começou a diminuir, 2.210. Olha aqui, ó, 2.210. E olha que interessante, se você continua aumentando, passa de 7 para 8, ou seja, cobra R$18, você vai ter 200 menos 80 clientes, ou seja, vai ter 120 clientes. R$18 vezes 120, 2.160. Observe, esse 2.160 é exatamente o que está aqui. Então, viu? Aumentou, chegou a um valor máximo e agora está diminuindo da mesma forma que aumentou. Vamos chegar mais um último valor. Olha aqui, aumentou mais R$1 aqui, foi para 9. Então o serviço ficou R$19. Aí você vai ter 200 menos 90 clientes, ou seja, 110 clientes. 19 vezes 110, 2.090. Olha aqui, ó, 2.090. Gente, isso arrepia até a alma. Fala a verdade, isso é um negócio assim impressionante, gente. Isso é muito lindo. Eu não sei quem pode levar a contar o segredo para vocês. Tem gente que não gosta. Mas eu acho que o importante mesmo é ter saúde, né? Então a pessoa não gostar de matemática, eu vou dizer, gente, ou é ruim da cabeça ou é doente do pé. Só pode. Então olha só, gente, que coisa mais linda, ó. Olha só. Tá vendo? Então, se nós fôssemos aqui desenhar o que está acontecendo, olha bem, o desenho seria essa curva. Observe, à medida que eu ia aumentando o valor do serviço, o faturamento vai aumentando. Tá vendo aqui, ó? O faturamento vai aumentando. Então veja bem como é que está acontecendo. Você está aumentando o valor do serviço. Então aqui seria o serviço, né? O serviço. E o que está acontecendo com o faturamento? Está aumentando. Então à medida que você está aumentando para a direita o valor do serviço, o faturamento para cima está aumentando. Então está acontecendo basicamente o que está mostrando essa curva. Atingiu o valor máximo em 2.250. Aí o que acontece com o faturamento? Ele começa a diminuir. Então qual é a conclusão que você chega? A conclusão é que essa curva ela vai ter um comportamento de subida exatamente igual ao comportamento de descida. Ou seja, se você traçar aqui, digamos, uma linha que divida essa curva ao meio, você vai observar que existe uma simetria entre o lado esquerdo e direito. O que seria isso, professor? Uma simetria. Ou seja, imagina que essa linha pontilhada fosse uma dobradiça e que você fosse girar essa curva em torno dessa dobradiça. Ou seja, fazer esse movimento aqui, ó, de 180 graus, passar o lado esquerdo para o lado direito, passar o lado direito para o lado esquerdo. O que vai acontecer? Os dois lados irão coincidir. Ou seja, o lado que sobe é exatamente idêntico ao lado que desce. Essa curva que tem uma subida igual a uma descida, uma subida igual a uma descida, uma subida igual a uma descida, ela tem o nome de parábola. Esse é o comportamento do que está acontecendo. Esse é o comportamento do que está acontecendo. Então, o que é uma parábola? É uma curva que tem
um movimento de subida igual ao movimento de descida. Não necessariamente nessa ordem. Primeiro sobe, depois desce. Não necessariamente nessa ordem. Ela poderia fazer o contrário. É claro que nesse problema, o que acontece é isso. Primeiro sobe, depois desce. Primeiro sobe, depois desce. Primeiro sobe, depois desce. Mas poderia ser o contrário. Poderia ser primeiro descer, depois subir. Então, esse tipo de problema, se você quer representar graficamente, você tem que pegar essa curva e colocar no plano cartesiano. Qual o nome dessa curva? Parábola. Qual é a característica dela? Ela tem um movimento de subida exatamente igual ao movimento de descida. Você observa isso claramente aqui. Ó, ela sobe exatamente do mesmo jeito que desce. A parábola é sempre assim, é sempre assim. Agora, qual seria a expressão que vai representar o que está acontecendo lá com o cabeleireiro? Seria a fórmula algébrica. A fórmula algébrica é a seguinte: observe o que o Titio fez aqui, ó. Eu coloquei uma legenda. Esse Y é o valor do faturamento. Esse X é o valor do aumento. Então veja bem, se você olhar para esse diagrama que foi feito aqui e observar o que eu escrevi ali, é a mesma coisa. Então, por exemplo, vamos analisar. Aqui aumentou 1, aqui aumentou 2, aqui aumentou 3, aqui aumentou 4, aqui aumentou 5, aqui aumentou 6, aqui aumentou 7, aqui aumentou 8, aqui aumentou 9, aqui aumentou quanto? X. Porque X é o valor do aumento. Sacou? Realmente? Aumentou X. Aí você vem aqui. Aqui diminuiu 10, aqui diminuiu 20, aqui diminuiu 30. Aí você começa a raciocinar. O que é esse 10? É 10 vezes 1. O que é esse 20? O que é esse 20? Vamos lá, o que é esse 20? É 10 vezes 2. O que é esse 30? É 10 vezes 3. Esse 40? 10 vezes 4. Esse 50? 10 vezes 5. Esse 60? 10 vezes 6. Esse 70? 10 vezes 7. Esse 80? 10 vezes 8. Esse 90? 10 vezes 9. Então aqui vai ser o quê? 10 vezes X. Beleza? Sacou? Ou seja, vai ser sempre 10 vezes esse valor aqui, ó. Tá? 10 vezes esse valor aqui. Isso é no exemplo, tá, gente? É no exemplo. Se você mudar o exemplo, vai mudar os valores. Aí você vai fazer o quê? Você vai fazer chuveirinho. Chuveirinho é isso aqui, ó. A distributividade, ó. Ó. A distributividade. Então você vai ter aqui, ó. Y igual 10 vezes 200, 2000. 10 vezes menos 10x dá menos 20x. Aí você vem agora aqui, ó, também distribui, ó, também distribui. Aí você vai ter x vezes 200, 200x, e x vezes menos 10x dá menos 10x ao quadrado. Ajeitando, a fórmula fica como? Menos 10x ao quadrado. Aqui 10 vezes 10x, corrigindo, hein? Aqui, ó, olha bem, ó, 10 vezes 200, 2000. Aqui 10 vezes 10x dá menos 100x. Beleza? Aqui 200 vezes x vezes 200, 200x, x vezes menos 10x, menos 10x ao quadrado. Aí olha só, gente, como é que vai ficar? Menos 10x ao quadrado, menos 100x mais 200x dá 100x. Mais que é? 2000. Gente, a formulinha ela ficou assim. Essa formulinha que vocês estão vendo aqui é a função do segundo grau, ou seja, a função quadrática. Então essa é a forma algébrica, essa é a forma geométrica, que eu só vou poder chamar de gráfico quando eu colocar no plano cartesiano. Quando eu colocar essa forma geométrica no plano cartesiano, eu vou ter o gráfico. E essa aqui é a expressão algébrica. Então isso é uma função quadrática.
Detalhe, aonde que isso aparece no dia a dia? Arremesso oblíquo. Pessoal, arremesso oblíquo é quando você arremessa uma bola de basquete, você arremessa de forma inclinada, ou seja, essa bola, quando você joga na cesta, ela tem um movimento para frente e um movimento para cima. Então isso é um lançamento oblíquo. Então todo lançamento oblíquo, ele tem um caminho a percorrer em forma de parábola. Esse é um exemplo. Outros exemplos, o Kepler, um amigo meu, John Kepler, esse sujeito bom, esse sujeito, ele mostrou que determinados satélites possuem forma de órbita elíptica, mas também pode ter determinados satélites com forma de órbita parabólica, em forma de parábola. Aonde mais você pode encontrar a parábola? Você pode encontrar a parábola quando você faz, por exemplo, pega uma superfície cônica, um conezinho desses que você encontra no meio da estrada, e você intercepta por um plano paralelo à lateral. Aí você tem ali naquela interseção, ou seja, naquele corte, você tem uma curva chamada parábola. Mas na verdade, do ponto de vista assim, que você possa visualizar, do ponto de vista que você possa deslumbrar, é todo tipo de lançamento oblíquo. Eu falei de uma bola de basquete, pode ser uma bola de futebol, pode ser uma bola de handebol, pode ser uma pedra, pode ser qualquer tipo de lançamento oblíquo. A trajetória vai ser sempre uma parábola. Agora, vamos colocar essa parábola no plano cartesiano, ou seja, vamos fazer